informações neste vídeo da Central Fluminense. Jogador uruguaio é colocado na mira do Flusão. Ótima notícia no treino de hoje do Fluminense. Também, Fluminense tinha interesse em ex-jogador do Corinthians e do Atlético Mineiro. E mais uma apuração da Central Fluminense, dessa vez sobre o goleiro Felipe Alves. Vai sair do Fluminense? Vai ficar? Vou contar nesse vídeo pra você. Então deixa o seu like, ative as notificações, já vai comentando aí da onde que tá assistindo a Central Fluminense, que a gente vai mandar um abraço pra você. E agora vai passar rapidamente a vinhetinha e eu vou contar todas essas informações. Olha, Fluminense teve uma novidade no treino de hoje no CT. Carlos Castilhos, eu tô falando do Felipe Melo. Após a derrota sofrida para o Fortaleza, o elenco do Fluminense se representou na manhã dessa terça-feira. E a novidade ficou por conta da presença do zagueiro Felipe Melo, que voltou a treinar com bola junto ao restante do grupo tricolor. O experiente defensor deverá estar à disposição do técnico Mano Menezes para o confronto contra o Criciúma na próxima quinta-feira no estádio Heriberto Rios, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. Agora resta saber também, torcedor tricolor, se o Felipe Melo volta como titular ou ele volta como uma opção no banco de reservas. Eu, particularmente, por conta desses problemas recorrentes do Felipe Melo, físicos, a idade avançada, a situação do Fluminense, eu sei da importância dele na liderança desse grupo, tá fora há bastante tempo. Assim, muita gente acha que jogadores, podem estar de sacanagem, com certeza estão muito abaixo do que rendem e do que podem render com a camisa do Fluminense. O Felipe Melo é um cara extremamente profissional, extremamente sério. A gente vê aí, a gente sabe dos problemas físicos dele e ele continua jogando futebol porque ele ama, porque ele gosta, sempre foi assim. Mas eu tenho a opinião de que o Felipe Melo tem que ser reserva nessa equipe do Fluminense, talvez entrando ali no final do jogo, dependendo do resultado. A gente sabe que ele é um cara que agita o grupo mesmo, anima, tem esse poder de liderança, sempre teve nos lugares que passou, mas fisicamente ele tem uma limitação muito clara. Tecnicamente ele caiu muito em relação ao ano passado, a gente viu nessa temporada, e fisicamente parece que caiu muito drasticamente, e é normal por conta da idade dele. Por mim, o Felipe Melo, ele tinha renovado até no máximo o final do estadual e se despedido com a camisa do Fluminense, porque realmente um jogador de 41 anos que tem problemas crônicos no joelho e ainda continua jogando, ele jogou jogo no sacrifício aí com a camisa do Fluminense, então bem complicada essa situação. Mas ele está à disposição do Mano Menezes e eu realmente estou curioso para saber o que pensa Mano Menezes sobre o zagueiro Felipe Melo. Será titular? Ficará como opção no banco de reservas do Fluminense? É isso que a gente só vai descobrir, talvez lá na quarta-feira de noite ou na quinta-feira ao longo do dia. Sempre saem as informações sobre a provável escalação, como o Fluminense treinou, e claro, você acompanhará na Central Fluminense. Eu quero saber a sua opinião, torcedor tricolor. É boa notícia esse retorno dos treinos do Felipe Melo? Você colocaria ele como titular, como reserva, ou tentaria uma rescisão amigável, quem sabe? Deixe seu comentário aí, que é muito importante. Agora uma informação que vem diretamente do México, do site 365 Scores. Jornalista Fernando Esquivel, a situação, ele traz que a situação de Brian Rodrigues no Clube América continua a ser mistério, porque o técnico brasileiro André Jardine conta com ele, mas ele deverá ser um dos jogadores a deixar o clube por motivos desportivos e pessoais. O atacante uruguaio está disputando a Copa América com a seleção uruguaia, mas as informações é de que ele está de saída do América. E o porquê eu tô falando disso aqui? O que isso interessa ao Fluminense, gente? Segundo ele, do Brasil, os interessados são Corinthians, Cruzeiro, Atlético Paranaense, Internacional e Fluminense neste atleta. E ele traz
que algumas das ofertas das equipes brasileiras giram em torno de 3 a 4 milhões de dólares para adquirir entre 50% a 70% do Brian Rodrigues, que também tem oferta do Oriente Médio. E a informação é que o América está analisando e espera responder nos próximos dias. Também tem sondagens aí de clubes europeus. Então, é um atacante uruguaio que surgiu no Peñarol, jogou também no Almeria, jogou nos Estados Unidos e está lá no América do México. É jogador da seleção uruguaia, atacante, joga pelos lados de campo. E o Fluminense seria um desses clubes interessados. A gente sabe que o Fluminense está interessado em atacantes de lado, em jogadores do meio para frente. Claro que a gente sabe como funciona o mercado de transferências. O Fluminense, mesmo mal, ainda é o atual campeão da América, vai disputar o Super Mundial de 2025 e costumam ventilar muitos jogadores estrangeiros ao nome do Fluminense. Eu acho que é muito difícil o Fluminense, mesmo que tenha esse interesse, avançar nessa negociação, porque a gente está vendo os valores. O América quer vender o jogador. Só deve aceitar uma venda, não vai aceitar empréstimo. O América quer ganhar dinheiro. E tem proposta do Oriente Médio, clubes europeus sondando, clubes brasileiros já sinalizando com alguma oferta. Alguém imagina aí Fluminense pagando 3 a 4 milhões de dólares no Brian Rodrigues? Eu realmente não imagino. O dólar tá 5 e pouco aí vamos colocar mais de 20 milhões de reais num jogador só? Conhecendo o Fluminense, conhecendo a nossa gestão, ainda mais sendo esse atacante que é de alguma forma valorizado, jogador de seleção. O Fluminense está acostumado a trazer jogador do mercado sul-americano que é desconhecido. Realmente o Fluminense costuma contratar apostas. Então eu acho muito difícil disso se concretizar, de isso avançar, né? Então, claro que o Brian Rodrigues é um jogador que interessa muita gente. É um bom jogador, é muito bem falado no mercado da bola, né? Muitos clubes estão de olho nele, mas realmente achar que ele virar para o Fluminense vai desembolsar uma grana preta. Mas tudo é possível. O Fluminense está num momento muito ruim e, de repente, a gestão do Fluminense pode cometer, entre aspas, loucuras para tentar trazer bons nomes, bons jogadores para ajudar o Fluminense a escapar dessa situação. Conhece o jogador? Deixa o seu comentário, torcedor tricolor. Antes das próximas informações, eu vou mandar um abraço para a galera que está sempre acompanhando a Central Fluminense. Um abraço para o Gilmar de Planaltina, Goiás, para a Nilza de Santa Cruz, Edivaldo de Quaraci, Bahia, Vaguinho de Resende aqui no Rio e para o Marcos Afonso também aqui do Rio de Janeiro, também está sempre conosco. Valeu demais! Deixe o seu like, ative as notificações, bota aí todas as notificações para tu não perder nenhum vídeo da Central e sempre ficar atualizado nas últimas notícias do Fluminense. Comenta aí da onde que tá nos assistindo que a gente vai mandar um abraço para você. Vamos falar de informação, primeiramente trazida pelo portal Saudações Tricolores sobre o Felipe Alves, e a Central fez a nossa apuração. Fomos atrás dessa info. O portal Saudações Tricolores traz que o goleiro Felipe Alves não faz mais parte dos planos do Fluminense. O que a gente conseguiu apurar? Central Fluminense, a gente conversou com o staff do Felipe Alves. O Felipe Alves, ele não está sendo relacionado por opção técnica da comissão técnica do Fluminense. Ele compreende a situação, mas está feliz no Fluminense e pretende cumprir o seu contrato até o fim. E em nenhum momento o clube comunicou ao seu staff ou ao atleta que ele não está nos planos do time. Ele recebeu algumas sondagens, mas até o momento nada de concreto. Então é essa informação que a gente conseguiu apurar para trazer para você. Felipe Alves não está sendo relacionado por opção técnica, está bem fisicamente, está sem problema físico algum, mas também não foi comunicado que não faz parte dos planos. A tendência é ele continuar no Fluminense até o final do contrato dele, até o final do ano, mas já existem algumas sondagens. Eu acho até que seria melhor
para todo mundo, né? Para o Felipe Alves jogar em outro lugar, já está na reta final de carreira, para o Fluminense se livrar de um cara que não está nem ficando mais no banco de reservas, quem está no banco é o Vitor Eudes e o Gustavo Ramalho, da base do Fluminense. Então, acho que seria o melhor fim, né? A melhor resolução para todos. Felipe Alves saindo do Fluminense de uma forma amigável, indo jogar em outro clube, mas a gente sabe, né? Pô, o Felipe Alves vai sair do Fluminense e vai para onde? Será que ele tem vaga na Série A nessa altura do campeonato? Aí vai sair do Fluminense para jogar uma Série B? Não sei, acho também é uma queda muito grande, né? Você sai do atual campeão da América para jogar a Série B, mas enfim, a carreira do Felipe Alves, ele já passou por algumas equipes importantes, já jogou em equipes menores também e está numa reta final e ele não está tão valorizado assim. Então vai existir essa dificuldade até de chegar nos padrões de salário que ele recebe no Fluminense. Isso é um fato. O jogador não quer abrir mão disso e está no direito dele. Foi o Fluminense que foi atrás dele, foi o Fluminense que contratou. Infelizmente, o Flu está preso ao Felipe Alves, é um jogador que realmente não está jogando, está no Fluminense só treinando e ganhando o salário dele que foi combinado. Não está cometendo nenhum crime, mas é mais um erro da gestão do Fluminense. O goleiro foi um pedido pessoal de Fernando Diniz. Vamos lá, também tem a sua parcela de culpa, mas quem deixa trazer também tem a principal culpa, porque assina e concorda com o técnico. Mas fica aí essa informação, Felipe Alves, não tem problema nenhum, tem sondagens, mas a tendência é continuar no Fluminense até o final do contrato. Deixa a sua opinião, torcedor tricolor. Acho que o Felipe Alves tem que ser relacionado, tem que sair do Fluminense? Comenta aí. Informação desse vídeo até de uma forma surpreendente, na minha visão, o interesse do Fluminense no atacante Pedrinho, que saiu do Atlético Mineiro, tinha contrato até o meio desse ano. O Atlético tentou mantê-lo, mas não conseguiu. O Atlético tentou essa contratação, renovar esse empréstimo com o Shakhtar. Além do Atlético, Fluminense, Grêmio, Inter, Milan, Santos e Vitória tentaram a contratação por empréstimo do Pedrinho até o final dessa temporada, mas o clube ucraniano se mostrou irredutível, já que deve utilizar o atacante, tá certo? Então, o Pedrinho não vai jogar no futebol brasileiro. Ele estava aqui já no Atlético Mineiro, o Atlético não conseguiu essa prorrogação. Fluminense, segundo o Rômulo Soares, do estado de Minas, também tentou essa contratação desse atleta, que não foi tão bem assim no Atlético. Para quem não lembra, o Pedrinho, ele é revelado pelo Corinthians, né? Ele sai vendido por um valor alto, né, para o Benfica, mas nunca conseguiu demonstrar o futebol de quando surgiu ali no Corinthians, quando ele tinha uma esperança de ser uma das promessas do futebol brasileiro. Não foi tão bem assim no Atlético, acabou saindo, apesar do Atlético tentar a manutenção dele, e agora deve jogar lá no futebol ucraniano. Inclusive, ele recebeu uma proposta para se naturalizar ucraniano e defender a seleção do país, e que será analisada pelo jogador. Mas assim, o Fluminense se interessar nele até é natural, normal, estava aqui no futebol brasileiro. Tem essa situação do Shakhtar, né, que o jogador pode ativar a cláusula da FIFA da guerra ou não, mas o Pedrinho também não seria um jogador para, na minha opinião, resolver esse problema do Fluminense. Acho que tem outros nomes melhores no mercado, com mais casca, com mais experiência. Experiência não é jogador velho, gente, desculpa, mas o Pedrinho, ele ainda é um jogador que precisa de mais rodagem. Ele ainda não se consolidou no futebol. Seria mais uma aposta do Fluminense. De aposta a gente já tá cheio aí. Se for para apostar, aposta na nossa base. Acho que a gente precisa de jogadores que chegam, vestam a camisa e resolvam os problemas do Fluminense. A gente não tem tempo para esperar o jogador se desenvolver para dar frutos mais à frente. A gente precisa de jogador de reforço que chegue, vista a camisa e resolva o nosso problema, porque senão, meus amigos, a gente não vai conseguir escapar dessa situação. Mas fica aí mais uma informação de jogador que o Fluminense se interessou, Pedrinho, ex-Atlético Mineiro, ex-Corinthians, que estará retornando, voltando ao Shakhtar Donetsk, onde que deve ser
utilizado. Você contrataria o Pedrinho? É bom jogador? Seria bom reforço para o Fluminense? Deixe seu comentário, deixe seu like, ative as notificações. Obrigado, até a próxima. Valeu!